Obrigado, professor. Bastante instigante a sua apresentação. É, Nós temos aqui algumas manifestações que eu gostaria de ler, Uhum, e vou ler as duas primeiras e depois as duas últimas. uhum. O José Paulo Teixeira, professor José Paulo Teixeira, gostaria de ouvi-lo sobre a questão do fim da escrita e a pós-história em Flusser. E o Paulo Lucas da Silva pergunta: haveria como relacionar esta não digeribilidade da diversão, do divertimento, com a expressão de Horkheimer e Adorno, aspas, a indústria cultural não sublima, reprime? Aham, ok. Obrigado, então, Zé Paulo. Bom, a questão do Zé Paulo é exatamente isso, né? Quer dizer, quando o Flusser pensa no que ele chama de códigos fundantes, que primeiro foi a imagem tradicional, depois passou a ser escrita, depois a imagem técnica, né, ou tecnoimagem, ele pensa o seguinte, que são códigos que surgem e eles acabam se impondo no âmbito social. Essa imposição pode demorar muito tempo. No caso da escrita, ela, a escrita, ele acompanha esses historiadores que, né, supõem que a escrita, as primeiras manifestações da escrita começaram no século III, no milênio terceiro antes de Cristo, né? Mas a escrita só se consolidou como código predominante, realmente predominante, na Europa a partir do século XVIII, na Europa revolucionária, né? Na Europa pós-revolução francesa, em que a educação, a alfabetização virou uma obrigação do Estado, né? A oferta da possibilidade de alfabetização virou uma obrigação do Estado na Europa, né? Então, configura como uma situação de predomínio, e isso trouxe, né, a Europa a essa situação bastante central, embora depois tenham surgido outros polos importantes no mundo, como os Estados Unidos da América, ou no Oriente, né, Japão, China, né, Coreia, etc. Mas a Europa ela consolidou esse ponto de vista histórico exatamente por ser uma sociedade, por serem sociedades, né, as sociedades europeias altamente alfabetizadas, né? Então isso caracteriza o predomínio da escrita e, portanto, a história, né, para o Flusser. No caso das imagens técnicas, elas tiveram, talvez, se a gente comparar, né, quanto tempo a escrita demorou para ser o código fundante principal aí da cultura, pelo menos no Ocidente. No caso das imagens técnicas, esse predomínio foi muito rápido, foi avassalador mesmo, né? De modo que se você pensar, quer dizer, nós temos não temos nem 2 séculos em que surgiram as primeiras imagens técnicas, e hoje elas predominam, né? Em muitos casos, em muitas sociedades, as pessoas passaram é, da experiência de um predomínio das imagens tradicionais diretamente para essa situação de submissão às imagens técnicas, sem passar pela história, pela escrita, né? Passaram diretamente da pré-história para a pós-história, nesse sentido, né? Então, inicialmente, é isso que eu teria a dizer, depois a gente pode, né, precisar mais alguma coisa. Na questão aí do Paulo, Lucas, de fato, esse capítulo, esse instantâneo, como ele diz, né, chamado Nosso Divertimento, no livro Pós-História, ele é o capítulo mais adorniano, mais Adorno barra Horkheimeriano, né, do livro inteiro, né, em que a crítica que o Flusser faz ao divertimento é muito parecida mesmo com a crítica que o Adorno e o Horkheimer fazem no capítulo da dialética do esclarecimento, né,
dedicado aí à indústria cultural, né? Então, eu não sei se tem algum elemento específico que o Paulo Lucas gostaria de saber sobre isso, mas a vinculação, para mim, é total, é completa mesmo. Vamos adiante. Há duas questões sobre a questão que o senhor mencionou, professor Rodrigues, da cultura afro-brasileira. Eu vou citar duas aqui, do Reison. Sim. O que seria a miséria brasileira na visão de Flusser? A arte cultural afro-brasileira tem muito para ensinar na pós-história, já que somos influência grega, romana e cristã? E o Rodrigo Barbosa, na mesma linha, pergunta como o entusiasmo com os gestos da cultura afro-brasileira se relaciona com a pós-história em Flusser. Uhum. Certo. Dá para quase responder as duas questões conjuntamente, né? Porque remete a uma coisa que, na minha exposição, eu sei que não ficou totalmente clara, né? O Flusser, no livro Fenomenologia do Brasileiro, ele fala muito pouco de pós-história, até porque a noção de pós-história ele estava elaborando ainda. Só a partir do meados da década de 70, meados para final da década de 70, é que ele tinha uma noção clara do que seria a sua concepção de pós-história. Mas ele, mesmo assim, em 72, nesse livro escrito em 72, já aparece algumas vezes algumas vezes o termo pós-história, mas ele diz o seguinte: no caso do Brasil, não dá para a gente falar em pós-história, porque, como é uma sociedade predominantemente não histórica, não tem sentido falar nem em pré, nem em pós-história, né? No caso do Ocidente, é mais fácil você... Quer dizer, o Ocidente se concretizou como um tipo de sociedade eminentemente histórica, não é? Então, todas essas tendências no sentido de superar a história, elas apontam no sentido de uma pós-história, de uma experiência pós-histórica mesmo, né? E no caso do Brasil, qual que seria a conexão? Essa síntese que a cultura brasileira poderia realizar entre a história e a não história poderia ser uma alternativa aos impasses que a história trouxe ao Ocidente e a gente poderia até dizer mais, ao mundo dominado pelo Ocidente, né? Então, assim, a questão da gestualidade, né, na cultura de base que o Flusser identifica, né, nessa cultura afro-brasileira, né, a gestualidade mostra esse caráter sacral da cultura, e essa sacralidade ela aponta para esse elemento essencialmente não histórico da cultura, né? Então, para o Flusser, ele faz a distinção entre não história primitiva, que seria assim, equivaleria à pré-história, né? A um tipo de vida totalmente rudimentar e carente, né, de possibilidades, etc., né? Então, em termos do Brasil, ele faz a distinção entre não história primitiva e não história consciente. Essa não história consciente é que seria uma alternativa, segundo Flusser, aos impasses que as sociedades históricas têm vivido nas últimas décadas, talvez no último século, né? Quer dizer, a gente poderia resumir um pouco isso assim, que a não história consciente, a não história refletida, que o Flusser vê como possibilidade a partir da cultura brasileira, ela poderia fornecer às sociedades pós-históricas, no sentido mais estrito do termo, uma alternativa de convivência, de experiência cultural, etc., né? Então, seria basicamente isso. Professor, Não nós sei se eu temos agora, respondi. obrigado, nós temos agora duas questões que vieram a respeito das tecnoimagens. Vamos lá, Sim. o Rodrigo Barbosa
pergunta como Flusser relaciona a pós-história das tecnoimagens com os computadores e os códigos binários. E a Fernanda Almeida faz uma pergunta aqui interessante relacionada à filosofia da caixa preta, o livro dele. A concepção de aparelho é desenvolvida por Flusser em seus livros sobre a fotografia nos anos 80. Em Filosofia da Caixa Preta, ele demarca a diferença de seu pensamento com o marxismo e mesmo com a escola de Frankfurt, pois para ele seria necessário encarar a autonomia dos aparelhos e essas linhas ainda procurariam um senhor ao qual eles serviriam. Rodrigo, quais as principais semelhanças e diferenças que o senhor observa entre o pensamento flusseriano e uma abordagem marxista sobre as mídias de massa? Ok, obrigado. Duas ótimas questões. A primeira é a seguinte, é curioso o caso, por exemplo, das imagens produzidas a partir de códigos digitais, porque quando o Flusser concebeu a tecnoimagem, ainda não estava no horizonte a existência dessas imagens digitais, né? Mas ele enxergou na fotografia convencional, né, primeiro, quer dizer, mesmo sem saber que daí a pouco surgiriam, né, as imagens sintéticas, digitais e tal, ele enxergou nessas imagens esse primeiro modelo de imagem técnica, na medida em que são imagens que são produzidas por equações, ou seja, códigos lineares, né? Equações químicas para a revelação do filme, equações matemáticas para a mecânica, tanto para a mecânica, para a parte mecânica das câmeras, quanto para a parte ótica, né? Então, são códigos lineares gerando a possibilidade da produção de superfícies que irradiam mensagens, né? Bom, isso parece um pouco forçado para a gente, mas quando surgem as primeiras imagens digitais, e o Flusser, ele teve contato ainda, ele morreu em 91, quer dizer, quando ele morreu em 91, as imagens digitais não eram difundidas ainda, tão difundidas, né, a ponto de, enfim, como são hoje, né, mas elas já existiam, ele sabia da existência delas, né. Então, ele entendeu claramente que, quer dizer, as imagens digitais, elas funcionam assim, embora o protótipo das imagens técnicas tenha sido a fotografia mecânica, convencional, fotomecânica, química, etc. O protótipo foi esse, mas assim, a síntese realmente do que são, a síntese, digamos, teórica do que são as imagens técnicas são as imagens digitais. Por quê? Elas são imagens produzidas a partir de linhas de comando, né? Então, enfim, foi um caso até curioso, né, de uma intuição que o Flusser teve em relação a um fenômeno cuja explicação era talvez não 100% satisfatória, né, mas veio a ser muito mais evidente depois com o advento das imagens digitais, das imagens computadorizadas, etc., né? Bom, na questão do Flusser com o Marx e com a teoria crítica, né, é uma das questões mais fascinantes de todas, porque o Flusser, ele era filho de um intelectual marxista, socialista, né, tcheco, né, o pai dele era professor universitário em Praga, e era marxista, socialista, e como era judeu também, aliás, esteve na mira dos nazistas, né, que invadiram Praga em 1940, teve diretamente na mira e acabou sendo assassinado também pelos nazistas, né? Foi levado para um campo de extermínio, se não me engano, foi Buchenwald. Então, o Flusser, ele tinha assim, uma familiaridade, assim, né, quase desde criança, né, com o marxismo. Só um instantinho.
E ao longo da vida dele e da carreira teórica dele, ele sempre teve um certo embate com o marxismo, no sentido de que ele achava que, né, que o pensamento de Marx era exemplo, era um espécime, né, de um paradigma que estaria já superado, né, que ainda de uma filosofia do sujeito, quando na verdade existiam processos, estruturas, etc., né? Mas ele sempre recaiu, né? Quer dizer, em muitos momentos, eu até nesse trecho que eu citei aqui, né, da Fenomenologia do Brasileiro, né, ele cita Marx e tal, e não necessariamente no sentido de criticá-lo, né? Em relação à teoria crítica, acontece uma coisa semelhante, no sentido de que ele sempre se debateu um pouco, né, com essa influência da teoria crítica. Então, em vários momentos, ele fala de Adorno. Eu tenho, inclusive, um artigo sobre isso, né, e a pesquisa, né, que eu até hoje estou realizando e tudo, tem um livro começado a escrever sobre isso, exatamente sobre a relação entre o pensamento do Flusser e a teoria crítica da sociedade, principalmente no Adorno, né? Então, houve inclusive um encontro, né, pessoal, né, do Flusser com o Adorno em 66. O Flusser conseguiu um apoio do Itamaraty na época para fazer uma turnê por universidades europeias e norte-americanas e tal. E em Frankfurt ele foi recebido pelo Adorno. O consulado brasileiro arranjou para ele ser recebido lá, para ele fazer uma palestra no Instituto para Pesquisa Social, e o Adorno estava como diretor interino do Instituto, e o recebeu, e tem uma carta, né, do Adorno, desculpem, do Flusser ao Adorno, agradecendo pela acolhida gentil e dizendo que ficou muito impressionado com a discussão. Então, existem cartas em que, ou seja, documentos privados, né, coisa não publicada, em que, por exemplo, uma carta do Flusser para o Milton Vargas, em que ele fala horrores do pensamento do Adorno, dizendo como é que uma pessoa pode ser tão pessimista assim, uma coisa e tal. E por outro lado, existem manifestações dele muito favoráveis também, né? Eu acho que isso tem uma certa característica do Flusser, de uma certa de uma certa oscilação, digamos, entre determinados polos, e normalmente em questões que acabavam sendo bastante vitais para ele, né? Mas assim, como eu disse, né, existem capítulos do livro Pós-História, que é o livro que eu considero mais próximo assim da teoria crítica, né? Existem passagens que, se a pessoa não conhecesse, alguém mostrasse e falasse que era do Adorno, a pessoa poderia muito bem aceitar, entende? Então, eu acho que, enfim, é uma questão que está em aberto, tanto é que eu tenho essa pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo, mas é muito mais complicado do que simplesmente você tomar pelo valor de face uma ou outra expressão assim do Flusser crítica e até raivosa, né, em relação à teoria crítica. Obrigado, professor Duarte. Nós temos aqui vários comentários e várias outras perguntas, mas eu vou concentrar, já dando o encaminhamento para o final do nosso encontro. Depois a Cidade Futura enviará para o senhor as outras perguntas, mas como o seu trabalho Tá, o texto obrigado. tem muito a ver com duas temáticas, uma ligada à visão de Flusser sobre o Brasil, e o Brasil como promessa, e a questão da noção que integra, no seu entender, a noção de pós-história é um conceito unificador e talvez perturbador, né, na obra do Flusser. Nós temos aqui, com relação à realidade brasileira, duas perguntas e, com relação à noção de pós-história, mais duas. Eu vou fazer as primeiras duas sobre o Brasil. A primeira da Ivana Gomes e Silva, ela diz,
o Brasil atual evocaria uma análise ainda mais aguda da análise a partir do pensamento de Flusser, a degradação política, negacionismo da história e da ciência como política cultural. E nessa linha, eu também, o professor José Maurício de Carvalho, seu conterrâneo, pergunta em que sentido a noção de massa na cultura brasileira é diferente da noção de massa aplicada por Ortega y Gasset a toda a sociedade ocidental. Uhum. Ok. Pois é. São duas questões muito importantes e interessantes. A primeira delas é desconcertante, né, sobre vários aspectos, né, porque quando o Flusser afirma taxativamente, né, que o brasileiro é essencialmente democrata, etc., né, e como até quando eu estava fazendo minha exposição, eu observei, né, a gente vê tantas manifestações atualmente contra a democracia, né? Então, isso sugere que as coisas não sejam tão simples, né, como talvez naquela época, né, em 1972, o Flusser tenha apresentado. Naquela época, o contexto era o seguinte: a ditadura estava no seu momento de mais furor, né, até de opressor, etc., né? E, inclusive, uma parte da decisão do Flusser de sair do Brasil estava ligada a isso, né? Mas, assim mesmo, ali naquele momento, ele via que, mesmo institucionalmente o Brasil sendo uma ditadura, um regime militar fechado, etc., a vida das pessoas apontavam para esse senso de democracia, de solidariedade, etc., etc., né? Bom, nós tivemos uma experiência democrática, né, no Brasil e uma experiência, inclusive, de, né, redistribuição de renda e de, enfim, avanços importantes, né, contra esses impasses aí históricos da sociedade brasileira. Em algum momento, assim, digamos, do auge da experiência que nós vivemos aí durante, né, 10, 13, 14 anos, eu cheguei a falar, poxa, o Flusser estava errado, né? Porque, ou pelo menos aquilo que ele falou sobre o Brasil era muito datado, né? Porque no Brasil está conseguindo superar essa situação de, 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 por exemplo, de exclusão, né, secular, milenar, né, se quiserem, ao mesmo tempo construindo uma sociedade em que as instituições funcionam, essa coisa toda, né? Então, ou o Lúcio estava errado em relação ao prognóstico dele, ou então estava mais certo ainda do que a gente achava que ele tivesse, no sentido da gente estar atingindo um determinado estágio civilizatório, né, que poderia realmente ser interessante para o resto do mundo, e de fato, né, o Brasil, assim como o Brasil hoje é considerado o maior pária, né, de todos os países do universo, né, naquela época eu vivi muito indo, né, sempre participando de eventos no exterior, assim, um interesse e tal que o Brasil despertava, né. Então, a situação atual, eu confesso que ela levanta muito mais dúvidas, né, do que outros contextos, né, que a gente já viveu, mas assim mesmo eu acho que tem alguns tópicos interessantes, né? Por exemplo, em relação ao ataque às instituições que nós estamos experienciando aqui no Brasil, né, desde o golpe de 2016 e depois as coisas não pararam de acontecer e estão acontecendo até hoje e tal. Vocês podem observar o seguinte, que a área da cultura, ela sempre foi uma área que se levantou, né, contra todas essas questões, né? Então, assim, eu acho que um jeito da gente entender, da gente atualizar esse ponto de vista do Flusser seria acompanhar ele na ideia de que a cultura brasileira ela possuía
possui, né, uma pujança tão grande, né, que ela poderia, inclusive, funcionar como um direcionamento, né, para a vida dos brasileiros nesses momentos em que a política e a economia e a sociedade estão com impasses muito grandes, né? E a cultura, de um modo geral, e é muito interessante também, nós temos esse dado interessante, que é a afluência, né, por exemplo, da cultura negra, de uma cultura negra muito politizada, muito autoconsciente, etc., né? Então, é quase que a realização, assim, ipsis literis, né, daquilo que o Flusser dizia, né, de que uma coisa que era, digamos, mais inconsciente, mais espontânea na sociedade brasileira, está parcialmente se tornando uma coisa, um posicionamento político mesmo, uma atitude de resistência e tal, né? Então, bom, essa seria uma... Agora, me ajuda, Eugênio, com a segunda questão, por favor. A segunda questão do professor José Maurício de Carvalho, ele faz tenta fazer uma conexão com, Lembrei do Ortega, sim. Isto. Captou? Tá. Eu posso ler de novo. Não, não É, precisa. Eu lembrei. ok. Pois é, o Flusser, um dos primeiros pensadores que influenciaram muito ele, que deslumbraram ele, realmente foi o Ortega y Gasset. Ele chegou até ainda na República Tcheca, então Tchecoslováquia, né? Muito antes de pensar que ele viria viver no Brasil, ele chegou até a aprender espanhol para ler o Ortega y Gasset. Então ele era muito fascinado com o pensamento de Ortega e certamente a noção de massa do Ortega foi importante para a noção de massa em geral que ele tinha. Agora, voltando um pouco e até conectando com a resposta que eu dei à primeira questão dessa rodada, o Flusser ele sugeriria que, se houvesse essa tomada de consciência na sociedade, né, brasileira, a partir dessa síntese cultural, etc., que a massa não teria mais aquele significado que tinha de massa amorfa, de massa a ser manipulada, né? Seria uma massa no sentido numérico, porém não no sentido, digamos, de ser uma massa inconsciente, né? Seria uma massa, um número muito grande de pessoas movidas aí por generosidade, por solidariedade, por um senso democrático e por uma criatividade muito grande, que isso sempre o Flusser admirou, não é, na cultura brasileira. Pois não. Professor, eu não posso deixar de encerrar antes de fazer duas perguntas aqui, são muito interessantes, e com isso lhe deixo as considerações finais, salvo também alguma anotação do integrante da nossa equipe ou do coordenador José Paulo Teixeira. A Regina Teixeira pede para o senhor, se possível, discorrer sobre sermos jogadores e não peças. Ela reporta, assim como eu, que a leitura do texto preparatório que o senhor enviou, muito interessante, ela disse discorrer sobre ser os jogadores, né, players, e não peças, e falar sobre as duas estratégias propostas, ou elaborar novas estratégias, ou derrubar o tabuleiro, né? Relacionar isso à questão da formação superior, se possível, e também pergunta se ela cita no seu texto preparatório, a página 118, você escreve: a pós-história encerra muitos riscos de uma irreversível desumanização. Pode falar sobre? É isto. Ok. Bom, então, a primeira diz respeito à questão do jogador porque, olha, para o Flusser, e aí a influência dele, mais até do que o Ortega y Gasset, é do Huizinga, né, esse historiador e antropólogo holandês, né, que escreveu essa obra, até por sinal, estou relendo
tem uma edição muito bonita que saiu recentemente, Homo Ludens, né? Ele era muito influenciado por o Heutzinger, né? O Huizinga, né? Que escreve, né? Sim. Johann Heutzinger. Ele era muito influenciado e ele radicalizou, digamos, muito essa noção de jogo, de Homo Ludens, né? O homem como essencialmente jogador, né? Da antropologia do Heutzinger. Ele radicalizou isso para a seguinte ideia de que nesse cenário pós-histórico em que vivemos, não há alternativa a ser jogador. Qualquer pessoa que vive, ela é jogador, ela é alguém que joga, quer queira, quer não, né? Então, no livro Pós-História, essa imagem que ele usa, né, de alguém derrubar o tabuleiro, né, do jogo, ele diz a única coisa que ele vai encontrar debaixo do tabuleiro que ele derrubou é o nada, né? Porque, quer dizer, toda a produção de sentido está ligada a uma conexão ao jogo, né? Então ele diz o seguinte, já que o jogo está aí, não há como deixar de jogá-lo, todas as pessoas que estão preocupadas com a inteligência, quer dizer, que todas as pessoas inteligentes que estão preocupadas com a democracia, com a emancipação da espécie humana, etc., elas têm que se colocar como jogadores mais espertos do que o jogo automatizado que é proposto para a gente, que é um jogo cibernético, né? Então, quer dizer, os sistemas cibernéticos, eles podem muita coisa, mas eles não são criativos, eles são mecânicos, né? Então, a ideia do Homo Ludens que o Husserl faz, a partir do conceito aí forjado, né, pelo Heutzinger, essa ideia é de pessoas que aprendem a jogar melhor do que aqueles que estão impondo o jogo para a gente, né? E aqui é interessante, e até me dá a oportunidade de falar sobre um vínculo muito grande entre o conceito de pós-história e o livro Pós-História do Flusser e as suas reflexões aí sobre o Brasil, é que nessa criatividade da cultura afro-brasileira e na possibilidade de uma síntese entre essa cultura de base e uma cultura mais erudita, mais elaborada, etc., o Flusser fala também que quem conseguisse essa síntese seria também um Homo Ludens, não é? Então, o Homo Ludens, quer dizer, o modelo do Homo Ludens que o Flusser propõe para o ser humano que quer superar os impasses da pós-história e os riscos que a pós-história encerra, não é? Esse modelo do Homo Ludens é um modelo que tem origem exatamente nessa síntese cultural, né, que o Flusser viu, né, aí no Brasil, na cultura brasileira e tal, né? Então esse inclusive é como eu disse, um vínculo muito importante entre essas duas obras do Flusser que, a não ser por um ou outro ponto assim, para quem lê com mais atenção, parecem que são desconectadas, né, entre si. Mas aí você poderia me só falar uma palavra-chave aí da segunda questão, para eu lembrar qual que era? Com relação a uma citação que o senhor faz, página 118, sobre, no seu texto, em relação à desumanização na realidade brasileira, pós-história. Sim. Achei. Na página 118 do seu texto, o senhor escreve: a pós-história encerra muitos riscos de uma irreversível Sim. civilização. Pode comentar? Sim. Pois é, não, até eu já tinha começado nesse sentido, né? Sim, sim. A comentar, né? E, quer dizer, para o Flusser,
existe um lado perverso da pós-história, que é esse perigo de nós todos, seres humanos, sermos enquadrados, né, por esse sistema cibernético, né, e deixarmos de ser seres humanos para nos tornarmos meramente funcionários, né, ou seja, seres que auxiliam esse sistema cibernético a continuar funcionando, né? Então, com isso a gente se desumaniza, né? Então, esse é o risco principal que a pós-história encerra, né? Mas todas as potencialidades técnicas da pós-história e, por outro lado, também as possibilidades humanas, né, de superar os impasses da história, porque para o Flusser não é que a história seja boa e a pós-história ruim. Não. Tanto a história quanto a pós-história têm os seus impasses, os seus aspectos positivos e negativos, né? Então, a história, ela tem muitos lados perversos. A história, isso é uma influência hegeliana, né, do Flusser, né? Uma herança hegeliana. A história, ela pode ser vista sempre como um embate, né? A pós-história, em certo sentido, seria a resolução desses conflitos, desses embates, né? Só que a resolução poderia ser para o bem ou para o mal. Seria para o mal se nós nos tornássemos robôs, se nós nos tornássemos primeiro funcionários, depois funcionários tão perfeitos que a gente se tornaria robô. Então, com isso, a humanidade chegaria realmente, não apenas a história chegaria ao seu fim, mas a humanidade também chegaria ao seu fim. Mas existem possibilidades de emancipação humana na pós-história, que seria a humanidade usar, quer dizer, seres humanos atentos para essa questão, usarem todas as possibilidades tecnológicas e de conhecimento que esse cenário pós-histórico oferece, para exatamente superar o perigo da nossa transformação em funcionários e principalmente depois em robôs, né? Então a pós-história ela oferece riscos e também oferece possibilidades de colocar a humanidade num novo patamar, digamos, de existência, de convivência, de solidariedade, etc.